Tudo bom, galera? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje vamos falar de um conteúdo que eu acho que todos amam, que é o futebol. Nosso futebol, né? Nosso popular futebol. Mesmo quem não o ame, mas conhece com certeza e já praticou ou pratica, né? É um esporte que eu até me atrevo a falar que quem nunca praticou, eu acho que é só quem ainda não nasceu ou quem é um recém-nascido, um bebê. Que é até bebês, os bebês às vezes chutam, nascem praticamente com o ato de chutar, né? Se coloca uma coisa no pezinho deles, eles já chutam. Então, é uma prática que eu acho que todos já fizeram, né? Então, mas antes de começar a falar sobre futebol, vamos dar aquela nossa relaxada, né? Que já é nosso cotidiano, já é bem tradicional. Fazer um alongamento bem relaxante mesmo. Tirar todo o estresse, o cansaço. Vamos pensar só em coisas boas. A musculatura está muito contraída, então vamos fazer essa descontração, beleza? Vamos começar aqui por cima hoje, ó. Em cima, alonga bem. E lembrando, pega aí uma água, fiquem sempre se hidratando, galera. É muito importante essa hidratação. Na frente. Beleza. Bota a mão aqui do lado, ó. E aqui, ó. Alonga bem. Tenta aí o máximo possível esticando esse braço. Estica. Estica esse cotovelo. Aqui, ó. Aí estende, estende bem. Para o outro lado, a mesma coisa. Aqui, ó. Aqui embaixo, ó. O importante é não flexionar os joelhos. Não pode flexionar, ó, os joelhos. Então, estende bem. Deixando sempre a perna estendida. Só em uma perna agora. Segura aqui. Trocou. Aqui atrás, ó. Trocou. Na frente. Ó, desequilibrou, não tem problema. Encosta em alguma parede ou estende o braço. Braço contrário, que você está pegando. Peguei com essa mão, a outra, ó. Não tem problema. Beleza? Trocou. Show. Fazer igual os jogadores agora, ó. Aquele aquecimentozinho, ó, para entrar em campo. Agora, uma corridinha bem leve. Beleza? Descansa. Bora lá. O futebol. O que é que vocês entendem sobre futebol? Sobre a história do futebol? O que é que vocês já ouviram falar? Antes de tudo, sei que vocês têm vários e vários relatos. Na verdade, o futebol é uma história que se vive, né? A cada jogo, a cada rodada de um campeonato, a gente tem uma nova história. E sempre são histórias que muitas vezes delas marcantes. Às vezes um gol muito bonito, às vezes uma jogada diferente, às vezes um caso de uma contusão, um jogador se contundiu, um jogador muito famoso, né? Como já aconteceu com o Neymar, entre os jogadores, que você fica marcado. Que dali ficou marcado. Então é uma história que sempre está se reformulando, sempre tem algo novo. É muito difícil ter uma partida de futebol que não se tem algo que dê para tirar para ficar na memória, na lembrança da gente. Mas falando em relação à origem do futebol, é outra coisa também dificílima de se contar a um real a se chegar a uma final, denominador comum. Por quê? Porque há vários e vários relatos. Principalmente porque o futebol atualmente é o esporte, atualmente ou quase sempre foi, o esporte mais popular do mundo. Como eu disse, eu acho que só não praticou futebol ainda quem não nasceu.
ou não fez alguma prática de um fundamento, como um simples chute, que até um bebê já faz um chute, quem não nasceu ainda, né? Por isso que eu acho que todas as pessoas na Terra conhecem o futebol, ou pelo menos já ouviram falar, já praticar de alguma forma. E é o mais preferido da maioria das pessoas. É muito difícil você chegar em um local que a galera não gosta de futebol. Mesmo aqueles que não amam, não são torcedores fanáticos, né, por um determinado time de futebol, mas gosta. Se colocar uma bola, que agora a galera participa, vai jogar, vai unir a galera para jogar um contra o outro, enfim, vai fazer alguma coisa relacionada àquela prática, daquele esporte, né? Então é um dos esportes, eu creio que seja um dos, ou o mais amado de todos, né? Porque ele traz principalmente a ideia do lazer, o próprio entretenimento, tanto para assistir quanto para a própria prática. Tem pessoas que não gostam de assistir futebol, mas adoram praticar, eu conheço. E pessoas ao contrário, que não gostam de praticar, porque acham que não sabe, né? Se sente até um pouco vergonhado, que não era para acontecer. Mas adora assistir uma partida de futebol. Tem para todos os gostos. Não é muito numerosa. Atividade física variada favorece o desenvolvimento social do indivíduo e de fácil organização. Logo, você se organiza uma partida de futebol, independente de quantas pessoas tem. Não tem um número par de pessoas que dê para ficar quantidade iguais no mesmo time? Não. Então, coloca para ser o árbitro. Coloca um time um tempo com tantos jogadores a mais, o outro depois troca, quem estava mais em um time depois passa para outro time, enfim. Logo a galera se organiza para fazer uma prática de futebol. Então, é uma das práticas mais fáceis de se praticar, de se fazer, desculpa. Pratica-se o futebol em mais de 150 países. Eu, mais uma vez, eu arrisco. Eu acho que em todos os países o futebol é praticado, né? Eu acho que não vai muito mais, o mínimo 150 países que ele deu aí, essa estatística que eu trouxe. Mas eu creio que não tem um país que não haja a prática do futebol. Eu acho que não existe. Mesmo que proibida por algum governo, por alguma forma ou outra, mas uma outra pessoa pratica futebol, nem que seja em casa, escondido, mas assim a prática do futebol. Nas últimas décadas, o número de espaço destinado à prática do futebol diminuiu por causa das construções civil, demais. Galera, antigamente, do meu tempo para trás, galera, você via muitas pessoas praticando futebol na rua, nas praças, em locais públicos, que atualmente não consegue. Por quê? Porque as construtoras também tem o outro lado bom. Significa dizer que as pessoas entendem que as pessoas estão tendo condições de comprarem mais casas, apartamentos, etc. Né? Mas, por outro lado, a prática do futebol e de outras modalidades ao ar livre, né, perdeu mais espaço. Perdeu. Isso é lógico, porque foram construídas novas casas, shoppings, entre outras coisas. Onde era fácil de se praticar o futebol, hoje em dia é impossível, porque virou um shopping, virou um prédio, virou um hospital, entre outras coisas, que a construção civil fez. Né? Construção civil está errada? Não, só estou trazendo a ideia que a prática diminuiu nesses locais mais públicos. Mas, como eu disse, futebol pode ser praticado em um local mínimo. Às vezes a gente pratica uma partida de futebol, não tão oficial, com 11 contra 11, mas às vezes a galera bate um racha, o famoso racha, 1 contra 1, 2 contra 2, então, por isso que ele também é uma prática de fácil organização. Entre os esportes coletivos, é talvez o que mais precocemente inicia o processo formativo de forma organizada. Porque o futebol, como eu disse, às vezes o bebê já tem aquela ideia de chutar algo que vê, né? Acaba fazendo um fundamento do futebol, o chute, o toque, o passe, né? Então, ele é um dos esportes que mais é fácil de se ter essa organização, principalmente essa coordenação motora, entre outras coisas. E agora falando da história do futebol. A história foi, como eu disse a vocês, algo muito difícil de se falar, de se chegar a um denominador comum, de dizer exatamente, foi aqui que o futebol surgiu, foi em tal ano que o futebol surgiu, foi tal pessoa o criador do futebol, foi em tal local, de tal forma. É muito difícil. Vocês vão ver aqui vários e vários relatos. Eu trouxe os relatos mais importantes, ou os mais levados em conta, né? Tem o primeiro que se chega a ser até um pouco bizarro, como vocês vão ver, que na pré-história, né, tá, até mesmo antes de Cristo, praticava jogos com bola de granito, bolinha. Eles também se chutavam frutas e crânio humano. Olha aí, o mais bizarro de todos. Diziam que chutavam a cabeça de pessoas. Eram os inimigos nas guerras não, nas lutas, né? Isso aí eles falavam, que houve também esse relato, que na pré-história eles derrotavam os inimigos e usavam a cabeça deles, o crânio, para chutar e fazer em formato de bola. Eu acho bizarro, eu creio que não acontecesse isso, né? Tanto que não é uma fundamentação,
uma fundamentação científica. Isso foi um relato que eu vi uma outra pessoa falando, um historiador, mas o principal que eu acho que existia, com frutas e com bolas de granito, né? Eles pegavam os granitos, uniam um ao outro, faziam o formato de uma bola, pegavam uma fruta, não logicamente uma melancia, né? O cara chutar a melancia, o cara quebra o pé. O cara chutar uma melancia na força, mas ajuda uma maçã, né? Talvez eles jogassem uma maçã, uma banana, outras das coisas. Uma goiaba, enfim, que desse para fazer um chute, alguma coisa, né? E o fundamentado foi na China. Há relatos que ele ganhou mais adeptos na China por volta de 2700 a.C. Olha aí, estou falando de uma prática antes de Cristo, há pelo menos 3.000 anos, no mínimo, né? Escritores registraram um tipo de jogo com bola e 8 jogadores, campo quadrado de 14 metros, bola de couro e estacas de bambu. Olha, já é bem parecido com o que a gente pratica atualmente. Era o chamado Tisushu. Esse era o chamado jogo Tisushu, ou Tisushu, como queiram. Se quiserem pesquisar, era uma prática muito parecida mesmo com o futebol, como vocês viram aí, ó. 8 jogadores, tinha uma bola de couro, o campo já era quadrado, tinha 14 metros, e as estacas, como se fossem as traves, eram de bambus. Eles colocavam um bambu de um lado e outro. Se a bola passasse depois daquele local, era considerado ponto para a equipe. Aí, no Japão, o jogo foi chamado de Kemari. A bola deveria passar de pé em pé, sem tocar o solo e sem objetivo de gol. Olha aí, esse Kemari a galera pratica até na nossa escola, parecido. Qual é? A embaixadinha. A galera não forma os círculos na escola, não ficam, né? Quem derruba a bola não sai do jogo, ou paga uma prenda, faz um exercício, alguma coisa. Foi ou não foi? A gente não vê nos recreios, com vôlei, com o próprio futebol. A galera não fica fazendo embaixadinha naquela rodinha lá, aquele círculo. Quem deixar a bola cair, paga uma prenda ou sai do jogo. Vai passar. Só que na época era chamado de Kemari, né? A história e a evolução ainda na Grécia, olha, já bem mais próximo, né? 1500 a.C., pelo menos a metade do tempo das antigas histórias, existiam jogos percussores ao futebol, parecidos. E em 776 a.C., um jogo chamado Epísteros, formado com 2 equipes de 15 jogadores disputando uma bexiga cheia de ar. Olha aí, era 8, depois 5, depois não tinha quantidade, era só não deixar a bola cair. Já passou a ser 2 equipes com 15 jogadores. E eles jogavam com um balão. Eles pegavam um balão, enchiam e ficavam jogando, né? O outro jogo chamado de Arpaston, com o objetivo de fazer uma bola de couro, transpor espaço entre 2 bastões ligados por um fio. Olha aí, esse Arpaston também já aparece como futebol também. Ele lembra também um Tisushu. Por quê? Porque ele tinha algo parecido com uma trave. Eram 2 coisas e tinha um fio, como se fosse um travessão. Já tinha até uma parte de cima, né, da trave. E a ideia era fazer com que essa bola passasse. E na Itália, praticavam um jogo denominado Calcio. Tanto que esse nome, Calcio, para quem acompanha o campeonato de futebol italiano, ainda é essa denominação do campeonato. O campeonato italiano é chamado de Calcio. No nosso país, o campeonato brasileiro, né, chamado de Brasileirão, né, tem esse nome popular. Hoje tem rodada do campeonato brasileiro, o famoso Brasileirão. Pois lá na Itália a galera chama, hoje tem rodada do Calcio. Justamente advindo desse nome, da origem de quando chegou lá, na Itália. Que foi no século XVI, em terreno de 137 por 50 metros quadrados, olha aí, em um terreno bem maior, com função definida e um mínimo de organização tática. Já tinham algumas organizações, tipo, antes eles não tinham, o objetivo era quem pegasse a bola tinha que passar com a bola por entre as traves, ou o bastão, como quisesse. E na Itália, o Calcio, né, ele já chegou, não, você vai ficar responsável por não deixar a bola passar por dentro do nosso lado e tentar passar a bola, você vai ficar responsável por tentar acertar a bola na trave do adversário, né? Então, por aí foi. Eles foram se analisando e já começou a ter uma formação tática. Começaram a ter essa organização tática durante o jogo, para não ficar uma bagunça como era anteriormente. E na França, um jogo chamado Soule, pela nobreza, e Choule pela pobreza, os plebeus, como eles queiram lá, né? Eles têm essa, não sei, discriminação, não sei, eles tinham na época, onde era uma discriminação, ricos e pobres tinham essa diferença, uns faziam outros faziam outras coisas, inclusive no próprio nome no futebol, na França, era Soule para os ricos, os nobres, e Choule para os plebeus, né, os funcionários deles. Consistia em passar a bola por entre 2 bastões fincados no solo.
também muito parecido com a prática atual, que eles tinham dois bastões solo e o objetivo era passar a bola por entre ela para marcar ponto para o seu time. E na Inglaterra e na Escócia, o futebol era um jogo violento e sangrento. Como? Com a instalação de algumas regras, o jogo se tornou menos brutal. Ora, eles praticavam o jogo assim como era antigamente, esquecendo como era na Itália, que tinha toda uma organização tática. Na França, o objetivo às vezes era até mesmo atingir o adversário, machucar o adversário diretamente, até mais do que ganhar o próprio jogo, que é fazer aquele ponto, né? Porque ainda não existia a palavra gol, ainda não existia. Aí, com o passar dos anos, viram que não estava dando certo, estava perdendo muitos e muitos adeptos, pessoas estavam ficando com medo de praticar aqueles esportes, aquele negócio, não era nem esporte aí, não era considerado esporte. Aí vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma coisa mais organizada, vamos criar leis, regras, para que todos possam praticar e que haja o mínimo possível de lesões, que aconteciam lesões que a pessoa ficava até impossibilitada de andar, muito menos praticar aqueles esportes, aquele jogo, né? Então, aí foi quando chegaram a um consenso que deveriam sim analisar e chegar a um consenso para ter um esporte com que todos pudessem praticar. E no ano de 1823, durante um jogo de rugby, durante um jogo na Rugby School, olha aí, a Rugby School houve uma divisão entre os estudantes. Olhem, algo muito, muito importante, histórico. Qual era? Eles queriam utilizar também os pés, as mãos. Já eram utilizados só os pés. Até então ninguém utilizava as mãos. Aí tiveram a ideia de querer introduzir as mãos no jogo, querer fazer com que as mãos também valessem. Aí ficou dividida a escola, ficou um lado que queria só com os pés, como já era, e outro queria aderir com as mãos, aí jogaria com os pés e com as mãos. Foi daí aonde surgiu o rugby. O nome vem justamente advindo da escola. O nome não era Rugby Escola, ou Rugby School, então foi daí que ele surgiu. A Rugby School surgiu a partir daí, o esporte com o nome de rugby, porque o rugby, como vocês sabem, é praticado com as mãos e com os pés, foi daí a sua origem. Vai passar. E quando ele chegou aqui na nossa região, na América, né, nas Américas, existia um jogo de caráter recreativo. A galera jogava sem a intenção de ganhar ou perder, era só mesmo divertimento. É como se fosse passear em um shopping. Não tem a ideia de ganhar ou perder numa praia, né? Você vai mesmo só pelo puro lazer e entretenimento. Assim era como era aqui atualmente, como era aqui antigamente, na América. Eles jogavam com os pés com uma bola de borracha, extraída das seringueiras. Poucos relatos. Outros jogos parecidos com o futebol era jogado pelos índios. Olha aí, os índios astecas, eles jogavam outro esporte muito parecido também com bolas, não tinha tanto objetivo de vitória, mas tinha o seguinte, era no Chile e na Patagônia, né, os astecas, e por outros índios, desculpas, tanto os astecas quanto os outros índios, tanto do Chile quanto da Patagônia, mas existe pouco relato. Não há tantos relatos dessa prática por esses índios. Há um ou outro relato que diga os índios também praticavam, tanto os astecas quanto os índios do Chile e da Patagônia, mas não tanto quanto na América, e até comprovações, há imagens, há tudo, né? As pessoas jogando com bolas de seringueiras, bolas de borracha, extraídas das seringueiras. Sabes que era semelhante ao futebol e na América era muito popular e recreativo, e não violento como na Europa. Pois é, na Europa a galera, como vocês viram, principalmente na Inglaterra, né, eles usavam, e na Escócia era muito violento, até então. Aí depois que na própria Inglaterra criaram algumas regras, o Brasil também começou a aderir a essas regras. Já tinha algumas regras próprias, de gol, essas coisas. E os fatos históricos do futebol. No ano de 1843, as primeiras regras do futebol são emaseadas na Inglaterra. Foi justamente onde começou as regras, foi 1843. Em 1857, ainda na Inglaterra, o futebol começou a se organizar como esporte e foi fundado o primeiro clube de futebol da história chamado Sheffield. E outros seguiram a ele. Olha aí, o primeiro clube de futebol, se alguém tinha curiosidade de saber, o primeiro time de futebol do mundo foi esse Sheffield. Em 1863 foi criada a The Football Association, nome mantido até hoje pela Liga Inglesa. Se você também acompanhar a Liga de Futebol Inglesa, né, o campeonato inglês, vocês verão que eles usam até hoje esse nome, justamente em homenagem que foi de onde surgiu. Foi a primeira federação, associação de futebol, né? No Brasil a gente tem a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, e lá na Inglaterra é a The Football Association. 1868 instituiu-se a figura do árbitro. Até então eles mesmos marcavam as regras, não tinha uma pessoa para delimitar aquelas regras.
Aí foi da onde eles, não, vamos colocar uma pessoa só para isso, só com essa responsabilidade. Aí foi da onde colocaram o árbitro na partida. Em 1872 aconteceu o primeiro jogo internacional, olha aí, Inglaterra e Escócia. Primeiro jogo internacional foi em 1872. Em 1832 foi criada na Inglaterra, entre Inglaterra, Escócia, Irlanda e País de Gales, a International Board, para definir regras do futebol, papel que faz até hoje como assessor da FIFA. Quem não sabe, a FIFA é a Federação Internacional de Futebol, ela quem regulamenta todos os campeonatos, e ela regulamenta a partir de ideias da International Board. Vendo? Eles manteram essa associação, International Board, e ela é parceira da FIFA. Ela, vamos analisar algumas regras, vamos aderir a algumas regras, algumas coisas. Exemplo, o que está acontecendo na pandemia. Antes da pandemia, por regra, só podiam substituir 3 jogadores durante a partida, né? E não poderia haver nenhuma parada durante o jogo. Nenhuma. A não ser a parada do tempo normal, que é de 45, parava para descansar 15 minutos e voltam com 45 minutos, uma partida de 90 minutos. Ao que foi que a International Board chegou à conclusão depois que começou a pandemia, para poder retornar ao futebol e não ser injusta com os times, porque os times vão ter que cumprir os jogos que não tiveram. Então está sendo um jogo segunda, quarta, domingo, quarta, sábado, aí terça, quinta. Está sendo assim a ordem dos jogos, né? Aí então o que é que vamos fazer? Para diminuir os desgastes dos atletas, haver menos lesões, vamos passar a substituir de 3 para 5. Então atualmente, por causa da pandemia, não sei se vai continuar, pelo menos o que ocorre atualmente é que podem sim haver 5 substituições em uma partida de futebol, coisa que antes da pandemia não, só podia haver 3. Em 1904, sem os britânicos, só da Escócia em diante, tirava a Inglaterra, surge em Paris, que hoje é na Suíça, né? Em Zurique, a Federação Internacional de Futebol e Associação, como eu falei, a FIFA, surgiu no ano de 1904 em Paris, para quem não sabia, e atualmente a sua sede é na Suíça. E ela foi fundada por 7 países, menos a Inglaterra, que foi França, Espanha, Bélgica, Suíça, Holanda, Dinamarca e Suécia, menos a Inglaterra. A Inglaterra não participou. Passar. E o futebol, como foi que ele chegou no Brasil, né? Desde 1879, há registro de futebol, trazido pelos marinheiros ingleses e holandeses. Fala-se de padres jesuítas teriam trazido o jogo da Europa e de ingleses radicados no Brasil que organizavam jogos. Os europeus trouxeram jogos, inclusive há relatos que padres também trouxeram, mas eram os europeus quem faziam aquela prática e organizavam, como eles explicavam as regras e como jogavam. Ou seja, há relatos que foram os ingleses que apresentaram a modalidade, o esporte para o nosso país. E a partir de 1894, o futebol começou oficialmente no Brasil. Charles Miller, um brasileiro que retomava da Inglaterra, olha aí, outra pessoa que veio da Inglaterra com outra ideia do futebol. Onde foi estudar, trouxe as primeiras 2 bolas de futebol, já trouxe 2 coisas importantes, as bolas de futebol. Ele trouxe logo 2 bolas para ser praticado no nosso país. Antes, uma coisa que o país nem conhecia, né? Chutava o que fosse, como vocês viram, bola de seringa, bola de borracha, advinda das seringueiras. Aí depois ele trouxe uma bola considerada oficial de futebol na época. Essa é a bola de um esporte chamado futebol, que está sendo muito jogado na Europa. Vamos praticar também aqui no nosso país. Aí foi de onde ele ganhou muitos adeptos. E trouxe também uniformes. E ele organizou o primeiro jogo entre brasileiros e ingleses que trabalhavam no Brasil. Olha aí, o primeiro relato de um jogo de futebol mesmo no país foi esse. Foi entre os brasileiros, que já logicamente moravam aqui, e os ingleses, que trabalhavam no Brasil. Eles já conheciam o esporte mais que os brasileiros, né, por ir e vir do seu país, saber que lá estava sendo muito praticado. Aí já conheço, então bora jogar contra os brasileiros. Aí fizeram o primeiro jogo. O Esporte Clube Rio Grande, né, é considerado oficialmente o clube mais antigo de futebol do Brasil, ou seja, foi o primeiro clube que foi fundado no nosso país. Foi no 24 de junho de 1900. Foi o primeiro time de futebol do nosso país. E no Brasil, né, 48 dias depois, o futebol do Rio Grande do Sul, o time, né, Esporte Clube Rio Grande, houve o segundo time, a Associação Atlética Ponte Preta. Olha aí, a Ponte Preta é o segundo time mais velho do Brasil. É o segundo time de futebol mais velho da nossa história, que foi justamente 11 de agosto de 1900. E o Fluminense é considerado o time mais antigo do Rio de Janeiro. Foi o primeiro entre os grandes, o primeiro time do Rio de Janeiro foi o Fluminense Futebol Clube.
A primeira entidade fundada com o objetivo de organizar o futebol e outros esportes foi a Federação Brasileira de Esportes, né? Porque ela regulamentava não só o futebol, regulamentava o futebol e outras práticas esportivas. Aí, com o passar dos anos, cada modalidade foi criando a sua própria federação. Federação de atletismo, de ginástica, de vôlei, de o que fosse. E viram que deveria se criar também uma federação para o futebol, específica para o futebol. Aí foi quando criaram o que existe atualmente a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Ela confedera só o futebol. Todo campeonato de futebol que ocorra no Brasil tem que ser regulamentado pela CBF, senão quem for campeão não vai ser regulamentado, não vai ser valer aquele título. O Brasil é o único país pentacampeão mundial do futebol e também o único que participou de todas as Olimpíadas, ou de todas as Copas do Mundo. O Brasil nunca ficou fora de nenhuma Copa do Mundo, ele é o único que participou de todas as Copas e também o único pentacampeão. E os principais aspectos do futebol, né, os fundamentos, a recepção, o domínio, o controle da bola, a orientação, condução, drible, finta, marcar, desmarcar, passe, chute e cabeceio. Aí tem as categorias de futebol, como também tem de outros esportes. Tem a categoria sub-9, 11, 13, 15, 17, categoria sub-20, a profissional. Tem os veteranos, olha aí, os caras chamados de veterano. Tem a Master, que é de 40 anos, 40 anos em diante. A de 35 a 40 anos, na verdade existem jogadores profissionais que jogam até 42 anos, né, ou até mais. Tem jogadores aí atualmente jogando com mais de 42 anos no próprio Brasil. Mas tem jogadores que preferem parar. Dos 35 aí já entra na categoria chamada de veterano. E quem quer jogar de 40 anos em diante, não sendo profissional, é chamado de categoria Master, né? Aí tem as posições do futebol. Lateral, que também pode ser chamado de ala, tanto direito quanto esquerdo. Tem os zagueiros, são o central, zagueiro central, quarto zagueiro, direito, esquerdo e líbero. Armador e meio campo. É o cara que vai armar as jogadas, né? Tem o próprio armador e tem o meio campo, aquele que só regulamenta o que passa pelo meio campo, que vai fazer a transição, defesa e ataque. Tem um volante, meia direita, meia esquerda, segundo volante, meia armador e meia avançado. É aquele cara que é quase um atacante. Ele chega muito próximo do ataque, muitas vezes ele até finaliza gol. E o próprio atacante, né? Tem um atacante que joga pela ponta direita, que joga de centroavante, que joga pela ponta esquerda, que joga totalmente pela direita, que joga pela esquerda e joga mais à frente. Vai passar. Aí as regras de jogo, né? As regras básicas, tem as dimensões do campo, né? As novas arenas medem de 105 a 68 metros, que o Serra Dourada era o maior campo do Brasil. Serra Dourada era o maior campo do Brasil. Aí depois da Copa do Mundo, que a FIFA veio e mandou regulamentar todos os campos, padronizar as dimensões dos campos, tanto para os que fossem haver jogos oficiais, quanto os outros para que houvessem a preparação das seleções. Aqui que é um exemplo prático, aqui no nosso estado. O jogo mesmo oficial foi no Castelão, não foi? Mas também as times treinavam, as seleções treinavam no Presidente Vargas. Então, ambos tiveram que regulamentar suas dimensões, tiveram que padronizar. Então, tanto o campo do Castelão quanto do PV tem as mesmas dimensões. Aí tá aí os tamanhos, né? Tem a área penal, 16,5, tem a área de meta, tem o tamanho das traves. Olha aí, para quem tinha curiosidade. Uma trave oficial mede de 7 metros de largura, 7,32 metros de largura, por 2,44 metros de altura. É algo bem grande, né? Mas a gente vê assim, eita, é muito difícil perder um gol no futebol. Não, sabe por quê? Porque também entra a questão do próprio preparo físico, fundamento, entre o goleiro, que são muito bons, os goleiros são muito bons. É muito difícil você ver um goleiro que leve gols fáceis, né? Muito difícil. E as espessuras das linhas demarcatórias, aí estão, até isso, ó, tem medida. É no máximo 12 centímetros uma linha demarcatória. Aí tem as bandeirinhas que tem uma altura obrigatória, que medem no mínimo 1,5 metro, uma bandeirinha. Não pode ser menor do que isso. O campo deve ter a superfície totalmente natural. Se o regulamento da competição permitir, a superfície totalmente artificial ou sistema híbrido. Atualmente, os campos chegaram a uma conclusão que os campos podem ser híbrido. É mais fácil, né? Pode ser tanto natural quanto artificial. A maioria é meio a meio. Tem artificial e natural, são alternados. É regra, a bola, né? A bola é formato esférica, circunferência, tá aí. O peso,
peso de uma bola de futebol, para quem tinha curiosidade, de 410 a 450 gramas, libras. A pressão normal, verdade. A pressão normalmente varia entre 8 e 11 libras. A famosa bola seca, a bola de futebol é chamada de bola seca. Ao contrário da bola de futebol, que é a famosa bola pesada. Você pega uma bola de futebol, você a considera bastante pesada, se comparada a uma de futebol. Já a de futebol de campo é considerada a bola seca. Se a bola furar, olha aí uma curiosidade, ó, se a bola furar, só pode ser substituída mediante autorização do árbitro. Isso aí nem eu sabia antes. Como é que funciona? Se a bola furar, você não pode, como jogador, não pode pegar a bola e trocar. O árbitro tem que ver, peraí, está furada, deixa eu ver a outra. Vou ver se a outra também está com o peso ideal, vai estar com a calibragem ideal. Tudo isso ele vai analisar. E as regras, né, os jogadores, no máximo 11 jogadores e no mínimo 7 atletas, ou seja, um time de futebol começa com 11 e, dependendo do jogo, pode ser contusões, o atleta não consegue mais continuar na partida e já fez as 3 substituições, vai ficar com um a menos, infelizmente, vai ser por expulsões. Então, o mínimo ao todo para que haja uma partida de futebol tem que ser 7 atletas. Se tiver 6 atletas, a partida é encerrada. Dependendo de como esteja, ou é dado WO, ou mantém o placar que estava, ou então eles marcam de começar em outro dia. Mas o mínimo de jogador que pode ter para que se haja uma partida de futebol são 7, não menos do que isso. A obrigatoriedade de um goleiro, é obrigatório que se haja um goleiro. Mesmo que tenha um jogador de linha que seja bom no gol, se ele não colocar uma blusa de goleiro, ele não pode haver aquela partida. Tem que ter uma blusa diferente dos jogadores de linha. E outra coisa, se for substituições, geralmente são 3, né, como eu falei. Aí as exceções para amistosos internacionais com acordo preliminar. Acordo amistoso internacional, os times chegam a um consenso. Vamos substituir quantos a gente quiser. Beleza, concorda, assina um documento, ambos concordaram. Né? Se ambos concordarem, tudo bem. Só um concordar, vão chegar a um consenso no final para que haja partida. Mas, como eu falei, devido à pandemia, passou de 3 para 5 nas partidas profissionais. Obrigatoriamente, pode ter no máximo 5 substituições. Antigamente eram só 3. O gol marcado com agente extra em campo poderá ou não ser validado. Ou seja, aconteceu partida de um animal, entrar no campo. O atleta, né, o cachorro não participou diretamente do gol, mas estava em campo. O árbitro analisou, será que ele interferiu no gol? Será que os jogadores tentaram pegar e levou o gol? Será que a bola bateu no cachorro e entrou? Não. Então, vai valer o gol? Vale. Então, se o árbitro autorizar, beleza. Outro exemplo, o técnico do time às vezes ficam tão empolgados, né, que tem a área deles, a área do técnico, ele fica empolgado e fica andando, acaba entrando no campo. Entrou dentro da área de jogo. Aí o árbitro vai analisar, foi gol. E aí, o que é que eu faço? Eu considero o gol, ele atrapalhou? Segurou algum atleta? Fez alguma coisa que atrapalhasse? Ele interferiu diretamente no gol? Não, então não tem problema. Então bora validar o gol. E qualquer jogador pode trocar de posição com o goleiro, desde que o árbitro seja informado e ocorra uma paralisação do jogo. Ele tem que informar. O goleiro, mas estou cansado. Ei, cara, estou cansado. Ei, mulher, estou cansada, bora trocar? Não. Avisa o árbitro, ó, está cansado, não vai dar para entrar. Eu vou jogar no lugar dele, então vai trocar de uniforme, vai sair uma pessoa e entrar, não importa. Tem que avisar o árbitro. O capitão de uma equipe não tem privilégio, mas tem um certo grau de responsabilidade pela conduta da equipe. Tem. Como? Às vezes o cara do time dele está fazendo muita falta, está reclamando muito, o árbitro chegou, avisa o jogador do teu time tal, o jogador tal do teu time, que se ele não parar, eu vou acabar expulsando. Beleza? Então, o capitão ele é fundamental nisso. Tanto que o capitão, ele quem começa a fazer o verdadeiro cara coroa, né? Joga a moeda para cima, ele escolhe, quer o cara, quem focar, quem ganhar vai ficar com o campo ou a bola. São os capitães que são chamados para fazer isso. Regra, o equipamento dos jogadores, né? É básico. Equipamentos básicos, a obrigatoriedade são camisa, calção e caneleira. Se ele quiser usar algum equipamento, tipo short térmico, blusas térmicas, eles têm que ser parecidos com os uniformes. Não pode ser diferente. Tipo, a blusa azul, ele está com equipamento, está com um adereço amarelo. Na verdade, adereço não pode ser usado. Tipo, alianças, brincos, deixa eu ver, pulseiras, cordões, não pode ser usado. De forma alguma pode ser usado. Meninas que usam cocô, chama? Cabelo? Usa aquele negócio no cabelo aqui? Não pode. Não pode. A não ser que seja de pano e o árbitro tenha autorizado. Né?
Mas no mais, os equipamentos únicos, básicos e obrigatórios são esses: camisa, calção, caneleira e calçado. É vetado, como eu disse, o uso de qualquer tipo de joia. Vai passar. Aí a regra, né, do árbitro e outros oficiais de arbitragem, está aí. Tem os árbitros, tem o árbitro principal e tem os outros três, os assistentes, né? Tem os dois, os bandeirinhas, e tem o quarto árbitro. O quarto árbitro fica fora. É um dos que mais sofrem, né, na partida, porque os técnicos ficam direto. Oh, o árbitro não marcou essa falta, cara, como é que pode, não sei o quê. Aí às vezes também, quando ele percebe alguma coisa errada ou que está incomodando, ele chama o árbitro e avisa. Ele também tem tão função quanto o árbitro, porém, ele repassa, e o árbitro de campo, o principal, é quem vai tomar a decisão. Mas ele avisa: ó, o treinador tal está só me desrespeitando, está te desrespeitando, está desrespeitando a nós. O que é que nós vamos fazer? Aí ele vai lá, dá uma expulsão, dá uma advertência, enfim. Ou, ó, na hora do gol, entrou uma pessoa no campo aqui e atrapalhou o gol. Vocês não viram, mas eu vi. Né? Na hora do gol, o cara jogou uma garrafa, fez alguma coisa. Ó, a pessoa tal está xingando a outra, o jogador tal está batendo muito no outro, entendeu? Aí ele tem essa função também fundamental, o quarto árbitro. Vai passar. Inclusive o quarto árbitro, se o árbitro principal se sentir mal ou não puder dar continuidade, ele pode sim e deve trocar de lugar com o árbitro. Ele pode assumir a partida. E a regra, né, a duração, são 2 tempos de 45 minutos, com intervalo de 15 minutos entre cada jogo. Muitas pessoas talvez nem soubessem disso. Um jogo tem um tempo exato de uma paralisação. Às vezes a gente está assistindo a partida de futebol na televisão, né? A gente vê passando comercial, melhores momentos, comentário da arbitragem, comenta tudo do jogo. Aí o jogo começa. Opa, quanto tempo será? Eu nunca cronometrei? Pois saibam que uma partida de futebol tem 15 minutos de intervalo. Observo o tempo nas competições de base, né? Competições de base varia, tem de 20 minutos, 30 minutos, é tudo um consenso. Mas um jogo considerado profissional são 45 minutos. 2 tempos de 45 minutos. Vou passar. Aí tem as regras, né, de início e reinício do jogo, que o árbitro só reinicia ou inicia o jogo se tiverem cada um do seu lado do campo. Vou passar. Tem a regra do impedimento, que é uma das regras mais difíceis. Não de entendimento. Entendimento. A regra do impedimento, ela é complexa, é a mais complexa. Ou era antes do VAR, que o VAR vem para ajudar demais isso. O VAR nos auxilia demais nessa parte. Que antes, a olho nu, o árbitro tanto marcava errado, como ele às vezes acertava mesmo, às vezes até por sorte, né? Ou por muita experiência, melhor falando. Porque às vezes você via coisa que atualmente, tanto que está atualmente, é computadorizada. Nem os caras parando a televisão, dando zoom, eles não conseguem ver erro ali. Mas quando coloca na tecnologia mesmo, no computador, o programa lá que eles usam, fazem e mostra se estava ou não impedido. Então é algo muito complexo. Mas a priori que vocês saibam como é que funciona o impedimento. Só é considerado impedimento quando um jogador do seu time toca a bola e você está à frente do adversário, mais próximo da linha do gol do que o seu adversário. Exemplo, pode ser um corpo, um pé. Tem que ser algo que vale para o jogo. Exemplo, o ombro não vale. Vale. O que não vale é o braço. Porque a bola bater aqui vale. Mas se a bola bater aqui já não vale, do braço para baixo. Então, se o braço estiver à frente, normal, não é impedimento. Agora, se você estiver com o ombro, o tronco à frente, já é considerado impedimento. Com a cabeça, enfim. Vai passar. E a regra, né, dos tiros livres, né? Tem tiro livre direto, livre indireto, que é o famoso 2 toques, quando a falta é dentro da área, que não é considerada pênalti. Exemplo, o cara recua a bola, o goleiro pega com a mão. Se o cara recuar com o pé ou com a perna, com a parte inferior, é considerado falta. O goleiro pegar com a mão, o goleiro tem que pegar com o pé. Se for com a parte inferior. Agora, se for da parte superior da cintura para cima, ele pode pegar muito bem com as mãos. Vou passar. Aí tem o tiro penal, né? O famoso pênalti, que é quando a falta mesmo é uma falta mesmo desleal até dentro da área. Pode passar. Então, galera, é isso daí. Muito obrigado. Espero que tenha contribuído mais uma vez com o conhecimento de vocês. Espero que voltemos a praticar nosso futebol na nossa própria escola, mas não dá. Pratica com a galera na casa de vocês, galera. Pratica esse futebol aí. Nem que seja uma embaixadinha, né? Como acontecia antigamente. Como vocês já fazem, aquela famosa embaixadinha. Quem deixar a bola cair, paga uma prenda, sai do jogo. Escolha, fica até uma coisa bem dinâmica, bem eclética. Coloca 2 chinelas, fazem desafios. Lógico, cuidado para não quebrar nada em casa e você se machucar. Né? Mas pode descer para o prédio, está por dentro, está sendo permitido onde você mora.
pode descer para a calçada, jogar com a galera, é permitido, é seguro, vá lá, participe, é um esporte muito massa. Você consegue os benefícios que consegue até em outras modalidades, em outras práticas de exercício físico, né? E quando é algo que você gosta, que fique bem claro isso, quando é algo que você gosta, algum esporte que você está praticando que você gosta, não obrigatoriamente, porque quero atingir tal objetivo, você libera endorfina e serotonina mais rápido, porque são os hormônios do prazer e da alegria. Quando você faz, mais uma vez, quando você está fazendo uma prática esportiva, atividade física, exercício físico, que você goste, que não é obrigado, não está fazendo por obrigação, você libera mais rapidamente esses hormônios, endorfina e serotonina. Então, galera, muito obrigado, um abraço e até a nossa próxima aula. Show? Tchau, tchau.